mais um Professores Protagonistas no ar, o podcast que ouve os professores que estão na linha de frente. Ouve, dar voz. Aliás, mais do que ouvir, o que a gente faz é escutar com atenção o que os professores que estão na linha de frente por todo o Brasil, de norte a sul, das capitais até o interior, inclusive as pequenas cidades, os pequenos municípios do interior, o que esses professores da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio, até também da educação superior, vivenciam na sala de aula. Na educação, nós estamos muito acostumados, e essa é uma reclamação constante de quem está na sala de aula, que tudo vem de cima para baixo. E que aí nem as formações atendem, às vezes, quem está ali na linha de frente. Então, a nossa proposta aqui é dar vez e voz a todos os professores. Professores que estão adoecendo, professores que tiram motivação, às vezes a gente não sabe nem de onde, para continuar dando aula, para continuar educando, cumprindo missão, cumprindo propósito, cumprindo conteúdo, seja o que for. E hoje, neste segundo episódio do Professores Protagonistas, nós temos uma convidada muito especial que vem lá do interior do Espírito Santo, é a professora Amanda Mauri, que tem assim um currículo exemplar, mas é sobretudo alguém que vocês vão ver, tem uma força, uma carinha de menina, mas tem uma força. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, bom dia, Mariana. Bom, eu vou começar aqui. Não tem problema, porque a gente não tem problema, porque vê só. Tem gente que vai ver de dia, nós estamos gravando de dia, mas tem gente que vai ver à noite, tem gente que vai ver de madrugada, e se for do outro lado do mundo, também tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, ótimo. Não tem problema nenhum. Pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? É para que as pessoas sintam, inclusive, que assim, não dá para a gente conversar com o professor qualquer hora. A gente precisa marcar e marcar muito bem marcado e procure não furar. Porque quem é que tem menos tempo na vida? Professor. Está pagando Pix. Eu já ofereci em várias palestras assim, quem tem tempo para vender, eu pago no Pix. Ao vivo, aqui, agora. Não consegui gastar nem R$1. Nem R$1. Você está comprando tempo também, Amanda? Se tivesse essa possibilidade, seria essencial, né? Com certeza ia ajudar. Eu imagino, porque olha só, a Amanda tem esse rostinho aí novinho, ela é realmente uma menina, mas ela já tem uma formação assim, bem extensa e muita experiência. A Amanda é mestre em Ciência e Tecnologia da Educação, tem graduação em tecnologia, também é especialista em educação infantil, educação especial e em gestão escolar. Amanda também já é certificada em educação emocional integral pelo portal Educação Emocional e é coordenadora pedagógica da etapa de educação infantil na rede municipal de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Amanda, muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. E eu espero que a gente consiga mostrar para todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo o podcast, que essas pessoas consigam captar não só a sua determinação, mas também a sua experiência com tudo isso e, sobretudo, a sua sensibilidade. A Amanda, inclusive, eu vou até dar um spoiler aqui, a Amanda já publicou um livro sobre a saúde emocional dos professores. Depois ela vai falar sobre isso aqui. Vamos lá, Amanda. Presidente Kennedy fica onde no Espírito Santo? É perto da capital? Um pouco, mais ou menos, não é pertinho, não. Fica mais ao sul. É extremo sul do Espírito Santo, já na divisa com o estado do Rio de Janeiro, região litorânea, mais ou menos, assim, uma visão geral, essa aí é a localização. Fica, então, na região litorânea. Existe aquela ilusão que todo professor que trabalha em frente à praia sofre menos, é verdade? Não diria que sofre menos, mas é um bom incentivador, sabe? Um motivo para a gente passar ali todos os dias, indo trabalhar, já de cara com o mar, logo pela manhã. Isso aí é gostoso, faz bem. Melhora muito, né? Amanda, você é da área de educação infantil. Hoje você está na coordenação pedagógica da etapa de educação infantil. Quantas escolas estão aí sob a sua coordenação?
Então, no município, nós temos 5 centros municipais de educação infantil, que atendem as crianças de 0 a 3 anos, e entre a etapa da pré-escola, que também faz parte da educação infantil, nós temos mais 14 instituições, todas são atendidas dentro da rede municipal. E aí você tem todo o perfil de professores, de estudantes, de pais. E como são esses professores, essas crianças, esses pais? Eu gosto sempre muito de fazer essa pergunta, porque às vezes quem está lá no interior do Pará, quem está lá no Amazonas, quem está lá no Rio Grande do Sul, a gente sempre fica achando que só a nossa cidade é assim. Fala um pouco como é aí. Sim. Então, isso é algo até que nós costumamos conversar às vezes, porque por mais que seja um município pequeno, nós temos uma população com um número pequeno, né? Não é uma cidade grande, mas é um público muito diverso. A clientela que nós atendemos em diversos pontos do território são muito distintos, né? Nós temos aí o público da praia, né? Que está mais ali pertinho da praia, tem uma realidade, tem uma cultura própria. Por outro lado, nós podemos ter no centro, né, na sede da cidade, uma outra realidade, tem outras comunidades do interior, né, que tem uma vivência diferente, e isso a gente percebe como influencia tanto na realidade das crianças, aquilo que eles levam para as escolas, né, como também no contato com os pais, a forma que os pais enxergam a educação, que eles esperam, né, que os filhos vivenciem na escola. E também a própria instituição, cada instituição tem a sua identidade, né? Vai se moldando de acordo com isso aí, e dentro de cada uma também, né, existem as suas particularidades. Cada professor tem o seu perfil, vai desenvolver o seu trabalho, né, da forma que ele se percebe, né, da forma que ele entende a própria educação, e com isso a realidade é bem variada. Eu quero conhecer um pouco mais sobre você. A gente escuta muito, eu já andei muito pelo interior do Brasil, mais aqui do Nordeste, mas pelo Brasil também, e sempre tenho a sensação de que muitos de nós nos tornamos professores, não às vezes por escolha, mas por falta de escolha. Porque na cidade pequena é natural que, se minha família não tem um comércio, eu vou prestar concurso. Ou então eu vou embora da cidade, né? E se foi escolha sua ou foi falta de escolha, falta de oportunidades na sua cidade que te levou? O que te levou para a educação? Então, de certo modo, eu já tinha sim uma tendência para a educação. Gostava, tinha vontade. A princípio, a minha preferência era para a área de biologia na licenciatura. Acabei chegando até a pedagogia, foi ali que eu comecei a conhecer, e aí então despertar mesmo esse interesse, esse desejo de atuar na educação. Mas, obviamente, se eu tivesse tido outras oportunidades, talvez eu tivesse tentado para uma outra área, arquitetura, outras coisas assim que também me interessam, sabe? Psicologia, principalmente, que aí acabou com o tempo, né, casando um pouco dos conhecimentos da psicologia da educação com o que eu venho trabalhando, né, na minha prática profissional. Mas eu acredito que sempre teve assim uma sementinha da educação. Tanto que depois você foi buscar a própria área de educação socioemocional. Mas você, dentro da educação, você foi navegando, você foi para a inclusão, você foi para a gestão. O que mais te chama hoje? Então, eu acho que eu me encontro bastante na educação justamente por isso, por ter tantas portas, né? Que a gente, principalmente na educação infantil, que você tem um mundo que pode ser trabalhado, né? E hoje eu acredito que eu, talvez por ter iniciado dentro da educação infantil, eu me encontro ali, né, por querer oferecer oportunidades, essa questão mais lúdica, as vivências, as experiências que são trabalhadas na educação infantil, fogem um pouco
daquele padrão tradicional que, né, foi trabalhado por muito tempo e hoje a gente tem muitas outras possibilidades. Então, isso é o que me encanta na educação infantil, você poder oferecer experiências para a criança, muito mais do que uma aula, né, como ainda se vê falando, né, em algumas situações, mas eu sou esse tipo de professora que gosta de proporcionar vivências, diversidade, materiais, sabe? Acho que isso aí é o que me atingiu de fato dentro da educação infantil e o que me mantém aqui até hoje. Especialmente para crianças hoje que estão muito presas dentro de casa, né? Dentro dos apartamentos ou nas caixas, né? Sai da caixa, vai para a caixa da escola, mas já passou pela caixa do carro, muitas vezes está tudo muito enquadrado. Essas crianças precisam. A gente você sente essa diferença celular, na tela, todo. Sim, Sente com isso na prática. certeza. O que eu vejo assim que afeta muito é esse vício digital que as crianças, desde a creche, né, as crianças de 0 a 3 anos, em boa parte dos casos já tem. Então, já tive casos de uma criança chegar praticamente todas as manhãs com sono, e aí deitava na mesa e começava a cochilar ali, porque foi dormir tarde jogando no celular. Então, a gente conversando, né, para entender De o que está criança pequenininha, acontecendo. hein? Criança Sim, pequenininha. 3 anos. E aí a gente chegou a essa conclusão, que era esse o motivo. Então, você vê que a criança já tem essa rotina, né? Não é uma coisa esporádica. Nós temos inúmeros estudos hoje que mostram, né, o prejuízo, o impacto do uso das telas para as crianças pequenas, e infelizmente é uma coisa bem presente. Então, a gente tem que ir também conseguindo administrar isso e oferecer para a criança algo que vai propiciar o desenvolvimento, né, que ela precisa nessa etapa. E por falar em presente, os pais da educação infantil aí em Presidente Kennedy são presentes? Então, como eu disse, eu acho que tem os dois lados, né? Nós temos aqueles que são, sim, participativos, que são presentes, que se interessam, que procuram saber como né, se dá o desenvolvimento da criança, como, se tiver alguma situação em casa, eles vêm até a gente, conversam, perguntam como está na escola, mas, por outro lado, tem aqueles que, como a gente diz, né, terceiriza a função de educar exclusivamente para a escola, e a gente sabe que isso não dá certo, não funciona. Tem que ter essa parceria, né? Como a gente tanto defende. É importante que a família esteja presente, porque em muitos casos a escola sozinha não resolve. Nós não temos poder para fazer o que, né, é função da própria família, independente de qual for a estrutura, a formação familiar dessa criança, ela precisa ter essa base, né? A primeira instituição social que a criança participa é a própria família, então eles precisam também ter esse suporte vindo da família. Hoje a família, até na jornada da saúde emocional na escola que nós realizamos em 2025, a gravação inclusive está disponível para quem quiser assistir, é só entrar em contato com o portal Educação Emocional, pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo e-mail. As pessoas, os professores participantes disseram pela primeira vez, em 3 anos que nós realizamos a jornada, que a principal dor hoje das escolas são as relações com as famílias dos estudantes, que ou estão ausentes ou, de fato, não estão interessadas na vida do estudante, porque ela pode estar... Tem família que está ausente porque não consegue, não está dando conta de mais nada, está trabalhando, trabalha longe, tem mais de um filho, às vezes está doente, tem um familiar complicado, enfim. Aí está ausente por questões alheias a ela. Outros estão ausentes por total falta de interesse. Os professores têm sentido isso, assim, que os pais não têm interesse mais na vida dos filhos. E isso, quanto mais velho, né, mais abandonado está esse adolescente, enfim, porque na educação infantil ainda é menos, né? A percepção que se Exige tem mais a isso é presença. menor, isso está menor. Mas parece que nunca a relação com os familiares esteve tão confusa, né? Ou precisando de tanta atenção. Na educação infantil existe muito
às vezes escuta muito falar nisso, e eu quero perguntar como é aí essa vivência para você, que você fale com a sua experiência, duas questões que hoje chamam muito a atenção. Uma é a confusão entre qual é o papel da escola e qual é o papel da família, inclusive até nos cuidados essenciais, né? Até nos cuidados. E a outra é a dificuldade de conversar sobre inclusão, porque muitas vezes é o professor que percebe alguma dificuldade, algum indício, algum sinal que merece ser investigado por um profissional de saúde. Mas começando por essa confusão dos papéis, como é que você percebe isso aí na rede? Realmente, essa é uma questão que traz muitos debates, né? Acho que tem vários pontos de vista, várias questões que podem ser trazidas, mas principalmente quando se trata dessas famílias, né, desses casos, que não querem assumir o seu compromisso. Então, como se lavassem as mãos. Levei para a escola que faça o papel de educar. E aí eu chego em casa, eu deixo livre para fazer o que quiser, porque principalmente na educação infantil, que a gente ainda está formando essa questão de convivência social, de respeito, né, nas interações. Então, eu sinto muita dificuldade nessa parte quando a escola tenta promover esse desenvolvimento, né, de interação, de socialização, e em casa a gente não tem esse suporte, porque são dois mundos distintos, aqui funciona de um jeito e aqui funciona de outro. Então, se a gente não tem esse apoio familiar, com certeza vai ser muito difícil trabalhar, principalmente nesse sentido. Mas eu acho que um ponto interessante também é entender que hoje, na educação aqui, não tirando de forma alguma a responsabilidade da família, mas dentro da escola, né, nossa proposta curricular traz o desenvolvimento integral da criança. Então, Sim. não adianta eu querer dizer que a escola não vai educar essa criança no sentido justamente do que eu falei, de respeito, de interações, de convivência com o outro, né? Na própria BNCC, a gente traz o eu, o outro e o nós, que é um dos campos de experiência, porque isso também faz parte do nosso trabalho, né, para promover esse desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos, cognitivo, emocional, físico, mas a gente precisa também que a família faça esse papel, né, que principalmente nesse sentido de ensinar princípios, ensinar valores, né, de saber estar se relacionando também com o outro, inclusive com o próprio professor, porque tem criança que não tem um mínimo de respeito, e eu não estou falando do ensino médio, eu não estou falando de anos finais, estou falando de educação infantil, que a criança não tem um mínimo de respeito pelo professor, porque não vem de casa. Então, se em casa eu posso falar de qualquer maneira, eu ouço as pessoas, os adultos que são a minha referência, né, falando de qualquer maneira, isso vai seguir adiante. Então, chega na escola, é o que nós vamos ver. O que uma criança, como é que uma criança de 3 anos é mal criada com um professor? Assim, o além da birra, eu estou dizendo. Sim, sim. É tudo um reflexo do que ele vive, né? Então, aqui a gente tem, acho que isso é um ponto muito importante que nós temos aqui, por ser uma cidade pequena, é muito fácil ter esse acesso, conhecer a família, conhecer a realidade, né? De onde essa criança vem. Então, a gente já vai conhecendo, né? A criança que te trata bem, que assim, não só nesse sentido de te tratar bem enquanto professor, enquanto profissional, mas a criança que já tem essa facilidade para conviver em grupo, você sabe que isso vem de casa, isso é um reflexo daquilo que ela vive em casa. Aí, por outro lado, você tem também aquela criança que é tudo para ela. Obviamente, nós passamos por essa etapa, né, que a criança tem essa característica mais egocêntrica, mas é tudo um processo. E nem sempre esse processo vai seguindo conforme esperado, porque não tem essa base. Aquilo que ela vivencia em casa vai refletir. O exemplo que ela tem, talvez, de pais que vivem brigando, discutindo, de um pai que agride a mãe na frente da criança, sabe? Então, toda essa realidade
acaba chegando para a gente nas escolas. Alguém comentou outro dia comigo, eu não lembro qual foi a cidade, mas uma professora comentou comigo que o menino bateu numa coleguinha, e ele era uma criança pequena também, acho que de 4 anos, o menino bateu na coleguinha, e quando disseram para ele, olha, você não pode bater na coleguinha, ele falou assim, eu posso sim, porque meu pai bate na minha mãe, então eu também posso bater. E o outro caso também, uma vez, acontece muito, né? Uhum. E uma vez que, um outro também que me chamou muito a atenção é a agressividade cada vez mais física, violenta mesmo, assim. Eu já tive em escolas que a gente teve que conversar, orientar os professores, assim, como é que esses professores poderiam orientar os pais para o caso das crianças estarem se furando com lápis, furando mesmo, assim, pegando lápis e fincando lápis ou nela mesma de raiva, ou então em outra criança. E é algo que não se via antes da pandemia, por exemplo. Sim. Ficou pior isso? Tá piorando essa agressividade e essa latência, essa potência da raiva? Então, eu vejo o seguinte, a criança, essa afetividade que vem da família faz muita diferença, né? Então, a criança, ela faz parte do desenvolvimento, a gente precisa oferecer afeto, precisa oferecer carinho, atenção, talvez nem é uma coisa absurda, só um minuto de você sentar ali com o livro, passar, isso vai fazer diferença para a criança. Quando você tem esses casos que a criança não recebe isso dentro da sua própria casa, fica aquela falta, né? Então, ela chega na escola, talvez, não só na escola, em qualquer ambiente, ela vai querer chamar a atenção de alguma maneira. Ela não sabe se expressar, ela não sabe dizer o que ela está sentindo, o que ela está passando, o que ela está precisando. Então, a forma que ela tem instintiva para resolver isso, né, de certa forma, é batendo num colega, é chamando atenção, é gritando, é sair correndo pelo corredor. Isso são coisas que a gente consegue perceber também de um dia para o outro, sabe? Sim. Tem aquela criança que, digamos, está bem, né? Ali não te dá problemas nesse sentido, e de uma hora para outra ela começa a mudar o comportamento. Então a gente já conhece, opa, liga o alarme, né? Tem alguma coisa errada. Então aí a gente começa a conversar, vai procurando saber o que está acontecendo para tentar, de certa forma, ajudar, né? Da maneira que for possível, dependendo do caso, até mesmo chamando os pais para conversar, para, né, tentar contribuir nessa situação. E essa história da cidade pequena, de ser mais fácil porque conhece a família, também não tem um outro lado, não? Da família cobrar e falar assim, mas você me conhece. Você me conhece. Acho que eu não costumo, ainda não cheguei assim, nesse caso. Com muita facilidade, né? A gente tem, por exemplo, aconteceu alguma coisa. Então, eu tenho contato direto com a professora, eu tenho contato direto com a gestão, né? E com todos os atores envolvidos. Isso aí é muito mais fácil, não tem aquela burocracia, aquela dificuldade, entendeu? Então, facilita. Se eles tiverem que cobrar, dentro do seu direito, está mais do que certo, inclusive, né? Mas aí acaba tendo essa facilidade maior de contato também. Tá vendo? Para você que está ouvindo, assistindo a professora Amanda falar, as questões são praticamente as mesmas no Brasil inteiro, nas etapas da educação. A relação com as famílias, a agressividade das crianças, cai por terra, por exemplo, essa questão de que as crianças da cidade menor não estão na tela, têm mais liberdade, ainda podem brincar na rua. Não, as crianças não estão na rua em momento nenhum, não tem mais. Isso realmente se modificou e em todas as cidades. E essa é uma das coisas que a gente discute muito na comunidade. Professores importam. Se você ainda não está na comunidade, entre para a comunidade. Professores importam. Eu estou até colocando aqui, ó, pega a sua câmera aí e aponta aqui para o QR Code, tem um desconto, inclusive, para quem quer participar. A comunidade é um ponto de apoio, de reflexão, e também de prática. A gente entrega atividades práticas toda semana para que os professores possam fazer em sala de aula, desde as crianças pequenas até
para gestores, para coordenadores trabalharem com a própria equipe. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente sempre ouve quem está na linha de frente. Né? Assim, um dos trabalhos fundamentais do portal educacional, do portal Educação Emocional, do meu trabalho como pesquisadora, principalmente, e comunicadora, e principalmente como educadora, é fazer essa ponte, né, entre tantas teorias, especialmente na educação infantil, tantas teorias, e o que de fato se aplica à nossa prática, o que de fato é possível nas escolas que nós temos hoje. Porque além da estrutura, de um parquinho lindo, né, de um berçário, muitas vezes, de uma creche super equipada, a gente também precisa pensar no humano. A gente também precisa pensar no professor, em como está essa relação com os professores, a relação dele com a equipe, a relação dele com ele mesmo. Isso é todo um trabalho que a gente fomenta na comunidade, porque sim, a gente acredita que professores importam, a gente trabalha pela saúde emocional na escola e nós precisamos fazer isso. E especialmente fazer o que a gente está fazendo aqui, dar vez e voz a professores que estão na sala de aula, que estão no chão da escola, seja na coordenação, seja na gestão, por mais, às vezes, que seja difícil gerir, porque a coordenação também é um cargo de gestão. E tem essa preparação para a liderança, Amanda? Porque gerir não é fácil, especialmente professores, que são tidos como uma classe desunida, que o coordenador, o gestor frequentemente é acusado, parece que ela esqueceu que ela era professora, etc. Quais são as pressões da coordenação, no seu caso? Para mim, tem sido um desafio novo, né? Mas acho que bem interessante e eu tenho conseguido aprender muito com isso, porque eu venho, até o ano passado, eu estava em sala com a minha turma, com as crianças, e agora eu tenho uma visão talvez mais ampla por ter contato com outras instituições, com outras turmas, com outros professores, e enquanto isso, durante as nossas visitas que nós fazemos às escolas, sempre, além ali do pedagógico, que a gente, né, vai para acompanhar, sempre tem aquele professor que traz também essas situações, essas demandas humanas, sociais, emocionais, que fazem também parte. Como você falou, talvez nós podemos ter um prédio, material disponível, uma estrutura bem adequada, mas falta essa parte mais humana, né? O professor tem essa necessidade, questão de relacionamento, que influencia muito também, muita dificuldade. Então, quando você começa a acompanhar tudo isso, fica mais nítido toda essa dificuldade, todos esses desafios, e eu acredito que a minha função agora, nessa parte de acompanhamento mesmo, me permite auxiliar, de certa forma, nesse sentido, porque eu estava no chão da escola também. Eu tenho essa vivência, eu tenho essa experiência, e isso é algo também que nós costumamos conversar junto com a equipe, porque é essencial, né? A gente saber o que é a realidade. Não, isso aqui a gente vai pedir e tal, mas nós estamos oferecendo condições para isso, né? Saber que o professor, ele é também gente, como a gente costuma dizer, né? O professor é também gente, ele tem as suas necessidades, às vezes, até minha amiga, que é minha dupla da educação infantil, costuma dizer, você vai para uma visita pensando que vai ser ali uma coisa simples, rápida, e aí chega o professor, ele precisa falar, né, da mãe que está passando mal, de uma situação com os filhos, de um problema familiar. E a gente tem que estar ali para isso também. Eu acho que isso faz parte também do nosso trabalho, da nossa função, de oferecer esse suporte para o professor, que às vezes fica ali sufocado, preso só com cobrança, e não tem oportunidade de até mesmo se expressar, né, de falar o que está vivendo, o que está sentindo, e eu vejo que essa ligação, essa ponte que eu fiz da sala de aula
para a coordenação, me faz assim ver de uma forma diferente, que eu posso também entender, ter essa empatia como alguém que viveu também há pouco tempo, não só cobrar, né? Não só Sim. exigir, não só impor. Acho que isso é fundamental. Dá também noção maior do limite, e aí eu queria que você comentasse esse limite, especialmente no caso da inclusão. Porque tudo vai aí reverberar na coordenação. E a inclusão hoje talvez seja o maior desafio das escolas. É sempre a polêmica, a gente já discutiu isso aqui no Portal Educação Emocional várias e várias vezes, se a inclusão é uma ilusão, se a inclusão o que a gente pode fazer para ir além da intencionalidade, os diferentes perfis de crianças e adolescentes que precisam ser incluídos, a forma como a família lida com isso, porque cada família também lida com uma forma. Tem família, inclusive, que não aceita, que diz que é assim mesmo, que o pai também é assim, ou que a mãe é assim, que o primo, e ela não. O professor, aí às vezes até joga a culpa mesmo para o professor, fala assim, você que não está sabendo, né? Enfim, esse limite, o que está mais difícil aí para colocar, para explicar esse limite para os pais, para as famílias, para que essa inclusão aí aconteça de fato? É mais difícil lidar com os limites ou com a necessidade? Essa é uma questão assim de grandes debates para a gente, porque nós percebemos essa necessidade, essa dificuldade de concretizar a inclusão, né? Eu acho muito interessante quando você mesma diz dar acesso não é incluir. Eu Sim. trago muito isso, principalmente quando nós estamos, né, falando sobre essa questão da inclusão, porque não é simplesmente você oportunizar a criança de estar na escola. Talvez o corpo dela está ali presente, mas ela continua sendo excluída dentro de uma turma regular, né? Talvez ela vai ficar e não afastada. excluída pelos colegas, excluída pelo sistema, que Sim, constrói a rampa, bota ela lá dentro, muitas vezes, leva ela para dentro da sala, mas não tem atividade adaptada, não tem sala de recurso, ou se tem sala de recurso, ninguém sabe usar, etc, etc. Sim. E eu acho também que talvez a teoria seja até bem conhecida. Quando chega na prática, que vem a maior dificuldade. Talvez eu tenha algum empecilho, algum problema, então não vou ficar batendo de frente, vou deixar, porque não vai ter solução. Então a criança fica ali à margem, mais uma vez. Com relação às famílias, um outro ponto que eu acho assim, importante até a gente trazer, não todos, óbvio, mas tem aqueles que querem se aproveitar de determinada situação porque quer um laudo para a criança, porque quer, sabe, os benefícios que isso pode trazer. Então, tem que ter um equilíbrio, até um certo discernimento dos profissionais para conseguir fazer essa diferenciação, entendeu? O que realmente é necessidade da criança, até que ponto essa criança realmente tem uma necessidade de um diagnóstico e a partir de onde, né, já passa a ser um interesse, talvez, que em certos casos pode até prejudicar a criança. Vou citar aqui um exemplo, não vou mencionar a pessoa, mas hoje ela está como gestora de uma instituição, ela tem um filho diagnosticado com o transtorno do espectro autista, e ela exigia uma pessoa para estar ali, né, com a criança, dando apoio, um profissional, e aí, quando ela foi até a instituição, não sei se foi a diretora, se foi a pedagoga, enfim, algum dos profissionais da escola conversou com ela, teve esse olhar de conversar para ela e fazer com que ela entendesse que talvez esse profissional, ao invés de auxiliar, pudesse tirar a autonomia do filho, que, né, vinha nesse processo de desenvolvimento,
e que eles, né, a equipe da sala já estavam conseguindo oferecer o apoio que ele precisava. Então, se ele tivesse alguém ali para ficar do lado dele, para talvez tornar essa criança rotulada, né, como alguém que precisa, talvez não era necessidade dele, era só uma etapa de um processo que ele precisava seguir, né, para conseguir a sua autonomia. Aí ela comentou que hoje ela vê o quanto isso foi importante, como essa conversa foi importante para abrir os olhos dela, porque ela, como mãe, ela queria, óbvio, proteger, oferecer todo o suporte que o filho dela, ela achava que ele precisava. É direito. Isso, exatamente. E aí, a partir dessa conversa, ela conseguiu ter esse olhar, e hoje ela fala que o desenvolvimento que ele teve foi assim, uma coisa absurda, porque a própria equipe da sala, sem a necessidade, lógico que isso não é todos os casos, né? Certamente vai ter alguma situação que vai precisar. Mas eu falo isso porque é importante a gente ter esse olhar, essa reflexão, de conhecer, de observar a criança, de ver realmente quais são as capacidades que ela tem, o que ela pode desenvolver e trabalhar a partir disso. E aí vem todo esse conjunto, né? Como nós já falamos um pouquinho da relação da escola com a família, nesses casos da inclusão, é muito importante ter esse apoio, essa presença da família também, até mesmo outra situação que chama bastante a nossa atenção sobre os atendimentos, né, com a equipe multidisciplinar, com fono, com psicólogo, porque às vezes a escola está ali dando o seu máximo para adaptar tudo para a criança, para oferecer o melhor, mas chega em casa a criança não toma uma medicação, né? Tem a necessidade, já foi, passou pelo neuro, tudo mais, e a família não faz nem isso, nem o mínimo, né? Que é oferecer ali o que a criança precisa. Tem um atendimento, não leva. Precisa do acompanhamento de uma terapia ocupacional, por exemplo, não faz. Então, isso acaba sendo um prejuízo para o desenvolvimento dessa criança. E aí ela vai cobrar, e a primeira pessoa que ela vai cobrar, o primeiro agente que ela vai cobrar é a escola. É como Não se está aprendendo nada na escola. É isso, como se o professor tivesse a condição de resolver todos os problemas. Tanto que recebeu um laudo, fechou o laudo, fechou o diagnóstico e tal, vai correndo para a escola, porque a escola tem que se adaptar, a escola tem que mudar, a escola tem que fazer tudo. Mas a gente precisa também que a família faça a sua parte, porque tanto que o nome já diz, né? É uma equipe multidisciplinar, então são vários profissionais envolvidos. Não adianta, porque a escola não vai dar conta sozinha, na maioria dos casos, né? E eu acho que essa definição, né, dos limites das possibilidades, ela fica ainda mais difícil de visualizar no caso de uma criança que tem algum tipo de transtorno, seja TEA, seja TDAH, seja o que for, porque no caso da deficiência física, eu sempre falo isso nas formações, a deficiência física já é difícil de lidar, né? A gente não tem libras, muitas vezes, não tem ninguém para ajudar uma criança com baixa visão, etc. Se for um cadeirante, ainda a gente escuta, né? Pô, ainda tem que construir uma rampa de acesso, mas é uma rampa, né? Mas é uma rampa. Mas no caso dos transtornos que não são visíveis, né, e que a própria saúde está aí discutindo ainda como fazer, agora já tem uma outra discussão sobre o excesso de laudo, se tem para quem precisava de laudo, ou então da combinação, né? Às vezes tem TEA, tem TDAH, o que é do TEA, do TDAH, dos perfis diferentes, crianças que ambas têm TDAH, mas uma tem uma dificuldade, a outra tem outra, enfim. Ou dos transtornos específicos de aprendizagem, eu sempre falo isso nas formações, é um mundo que o professor não tem essa preparação. Sim. Ainda não tem. A área de saúde está correndo aí. A educação também está correndo, mas a educação sempre está atrás da saúde. Sempre está atrás da saúde. Lógico, a gente precisa dessa catalogação, tá? E, enfim. E isso está na escola hoje, caiu como uma outra bomba. Eu acho também, Mariana, para ver assim, como uma coisa está atrelada à outra, né? Com relação a esse excesso de diagnósticos, talvez, né, de forma excessiva, vem uma outra coisa que eu acho importante, que é também essa, digamos, agitação, né? Que qualquer coisa,
Primeiro, criança é criança, eles têm energia, eles vão buscar, Sim. eles querem explorar, eles querem conhecer. Por isso que, como eu falei, né, eu gosto de coisas diferentes, porque é isso que a criança precisa. A criança não adianta você pegar uma criança de 2 anos, deixá-la sentada com uma folha na mão e pensar que ela vai passar 2 horas ali. Ela não vai. Nem a gente tem. E se ela passar, tem alguma coisa que está chamando a atenção que precisa ser investigada. Sim. Então, assim, nós precisamos repensar em quem é a criança, o que é uma criança, quais são as características dela, tudo mais. E aí você pega essa questão também vamos dizer, da limitação da criança ali na tela, né? De ficar presa ali o tempo todo. Essa criança, ela não tem tempo para pensar, ela não tem o tédio, né? A importância do tédio para o desenvolvimento da criança. Ela não passa por esse processo, porque o tempo todo ela está ali. Aí vai uma luzinha, um barulhinho, um bichinho que explode. Isso é o que ocupa a mente dela. E como ela não tem essa possibilidade, esse tempo tedioso para usar a sua energia, para gastar energia, para inventar, para criar, para pegar uma caixa de papelão, fazer um carrinho, sabe? Para pegar um pano, enrolar, fazer uma boneca. Não tem isso. E aí chega na sala de aula, talvez o professor com 15, 18, 20 crianças, em alguns casos, no espaço, eu não vou nem dizer assim, aqui a nossa realidade, até que a gente tem uma condição boa com relação a isso, mas em várias outras geral, você pega uma sala minúscula, enche de crianças, e aí eles precisam extravasar de alguma forma, né? Tudo isso que já não teve oportunidade de viver em casa, né? Eles passam, por exemplo, um período... O movimento faz parte do desenvolvimento. O movimento do corpo faz parte do desenvolvimento. A gente sabe da importância nisso na educação infantil e as famílias hoje querem parar o movimento. Né? E aí eu quero te fazer uma pergunta que talvez eu te coloque numa saia justa. Mas que é a seguinte: professor de educação infantil é tia? Professor é tia? Então, uma cultura, né, que vem trazendo esse, digamos assim, esse aspecto carinhoso, talvez, mas que, de certa forma, tira a credibilidade. É uma coisa que nós conversamos há poucos dias, essa questão do professor ter a segurança naquilo que está fazendo, do professor saber se respaldar, saber justificar as suas práticas, né? Da mesma forma que um médico, um engenheiro tem ali a sua teoria que vai sustentar a prática, nós precisamos também. Não é simplesmente, isso é uma coisa que me incomoda bastante na educação, é o achismo. Ah, foi assim, na minha época era assim, sempre foi assim, então eu vou continuar fazendo assim. Isso não é justificativa, né? Nós precisamos ter um embasamento para orientar as nossas ações, as nossas práticas. Eu acho que isso aí é muito, muito além do que pejorativamente o termo tia carrega. A gente precisa se sustentar dentro da nossa profissão. Esse tia é até uma tentativa de minorizar, né, o protagonismo, de tirar, não, ela tá ali. Babá. É quase a babá. A gente ouve. E quando você falou do educar e cuidar, puxa um pouco para esse lado também, né? Porque isso. Sim, faz parte, os nossos documentos normativos trazem isso, a importância de vincular, educar e cuidar na educação infantil. Mas até que ponto esse cuidar é só uma ação de cuidado? Não, a gente tem que ver isso, os professores precisam ver esse cuidado como uma prática pedagógica, sabe? E os pais também. Sim, com certeza. E as famílias também. E esse tia meio que rompe tudo isso, né? Não, ela tá lá com a tia. Ela tá lá com a tia. Isso, exatamente. Ela tá lá com a tia. É tão importante a gente falar sobre isso. Eu acho que toda essa trajetória, essa origem assistencialista das creches ainda pesa um pouco, mesmo nos dias de hoje, né? Porque tudo começou quando as mães começaram a trabalhar, né? Em um determinado momento e precisavam, sim, de um espaço para ficar com as crianças. Mas hoje, o avanço que nós temos
na educação infantil, naquilo que nós entendemos por educação infantil, vai muito além dessa assistência, é um direito da criança. Hoje nós já conquistamos isso, a educação infantil faz parte da educação básica, porque, Sim. além de tudo, é um direito da criança, ela tem direito de estar ali e de se desenvolver em todos os aspectos, né? O desenvolvimento integral. Então, é importante que toda a escola, toda a comunidade escolar tenha ciência disso. Pode ser carinhoso, mas ainda assim é carregado de responsabilidade e uma responsabilidade que precisa ser respeitada, inclusive, não só respeitada e sustentada. Sustentada porque o professor precisa saber o que está fazendo, a professora precisa saber o que está fazendo, e respeitada pelos pais. Amanda, o que te move hoje? Eu sei que você é movida aí por várias coisas na educação. A gente vê aí, escuta na sua fala, vê o brilho nos seus olhos na educação infantil, mas você também tem outras paixões na educação, ou pelo menos outros incômodos que você precisou colocar para fora e que você acabou abraçando e continua abraçando, eu sei disso, que é a formação de professores. Especialmente depois da pandemia. A professora Amanda, ela tem um livro chamado Pandemia Docente. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, inclusive para quem quiser adquirir, ou então lá na própria comunidade, também na comunidade de Professores Importam. Para quem não entrou na comunidade, entre para a comunidade. Você tem a oportunidade de passar um ano na comunidade, inclusive com quem quiser entrar. Coloca lá na hora do cupom ali, podcast, que tem um desconto, é só pegar aí no QR Code da tela. Na própria comunidade também pode falar direto com ela, se estiver perto, ainda vai tomar um café com ela, se você for do Espírito Santo, que vai ser maravilhoso. Mas o que te move mais hoje? A pessoa Amanda, a mulher Amanda, é a educação infantil ou é essa preocupação com a saúde mental dos professores que te levou para um mestrado e que te fez publicar um livro sobre isso? Eu acho que a parte da formação dos professores veio de enxergar essa necessidade dentro da educação infantil, que já era a minha área de atuação, né? São, assim, muitos desejos, muita vontade de querer fazer, eu sempre tive, né, de querer colocar em prática, mas quando você se depara com a realidade, tem algumas barreiras, né, que vão impedindo, que vão dificultando, não vou nem dizer impedindo, né, mas que vão dificultando. E aí eu me toquei que, às vezes, a gente volta muito o olhar para a criança, que é fundamental, óbvio, mas que também tem que ter um olhar especial para o professor, porque justamente essa questão, né, nós estamos falando aí do desenvolvimento emocional, da socialização, o professor não pode oferecer aquilo que ele não tem. E muitas vezes o professor, não estou exagerando, muitas vezes o professor ele está no seu limite para lidar com uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E aí eu chego aqui e digo, a criança precisa de atenção, a criança precisa de carinho, precisa de um momento para ler um livro, para brincar, mas talvez o professor já não está aguentando, ele está ali porque ele precisa, porque se ele colocar um atestado, vai ser cortado, vai perder, vai ter um prejuízo, entendeu? Então, ele vai carregando isso, vai empurrando. Quem perde é a criança, porque, infelizmente, né, acaba não tendo um desempenho satisfatório, e o professor, a que custo nós estamos nos dedicando à educação se a nossa saúde, que é o principal, está se perdendo, sabe? Então, a partir disso, quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, não, além das crianças, não estamos tirando aqui, né, a importância de ter essa atenção com as crianças, mas nós precisamos também olhar para o professor. Precisamos dar condições para que eles estejam bem. Não é nada demais. Nós já temos a lei, né, de saúde, bem-estar dos profissionais da educação, mas será que isso já está acontecendo na prática? Seria tão bom se resolvesse na canetada, toda vez eu falo isso. Tem professor que nem conhece essa lei, a maior parte dos profissionais da educação não conhece essa lei, que inclusive já fez aniversário. Sim, exatamente. A maioria nem conhece.
Exatamente. Então, não adianta também discurso, lei, proposta, projeto, se a gente não consegue colocar isso em prática. E eu acho assim, agora, acho que até mesmo para cuidar um pouco de mim, eu parei um pouco, né? Tô colocando a minha vida em ordem aqui também, mas a partir do momento que eu consegui trazer a minha pesquisa, né, que foi publicada através do livro, e colocar isso em prática com a formação que nós fizemos pelo IFPE, isso me deu, sabe, uma sensação de estou conseguindo fazer alguma coisa. Talvez uma gotinha no meio do oceano, mas, sabe, através dessas ações, do que você vem fazendo aqui com a comunidade, da jornada, né, com os professores, isso são pequenas formas de contribuir para algo muito grande. E é muito importante, é muito necessário. Eu falo que, às vezes, desanima um pouco, porque o professor ele não tem nem tempo para participar, né? Por mais que precise, por mais que queira, aquele minutinho que ele tem, talvez ele vai preferir descansar. E não está errado, não vou dizer que está errado, porque eu faço isso também. A gente precisa ter esse tempo nosso. Mas é muito importante ter essas ações. Isso que você faz, Mariana, é fundamental. Foi assim, se não fosse por você, eu não estaria aqui, eu não teria feito um montão de coisa que eu já fiz. Porque são coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, são oportunidades, são ouvidos que a gente precisa e que muitas vezes não tem. Falo isso enquanto professora. Bom, às vezes a gente não tem ouvidos, mas a gente tem voz, e é para isso que existe o podcast Professores Protagonistas, para isso, para exatamente isso, para dar vez, para dar voz aos professores, aos coordenadores, aos gestores que estão na escola hoje e que têm pouquíssima oportunidade de se posicionarem publicamente sobre assuntos que estão diretamente ligados à sua prática profissional. Não é mais possível, esse podcast, inclusive, é um posicionamento claro sobre isso, não é mais possível que a gente trate o professor como alguém, coitada, foi ser professora. A carreira docente não é falta de opção. A carreira docente não pode ser tratada como a última carreira, porque também, né, qualquer coisa você vai dar aula. Não é por aí. Os professores precisam de respeito, os professores precisam de todas as condições de saúde, de estrutura para trabalharem tanto quanto os médicos, os advogados, os pilotos de avião, tudo, juiz, todo mundo. Não se trata nem de desmerecer os outros, mas se trata de resgatar o protagonismo docente, porque senão não tem metodologia ativa, não tem vara mágica que dê jeito para que a gente consiga o desenvolvimento integral do estudante. Aí eu não estou falando de integral só no tempo integral, não. Estou falando da integralidade do sujeito, nas suas múltiplas dimensões. Corpo, emoção, nos sentidos, na dimensão cognitiva e até na dimensão espiritual. Mas aí, última pergunta, Amanda, porque todo professor é sonhador, todo professor queria ter essa varinha mágica para resolver tudo. O que é que você resolveria na educação se você pudesse, assim, ó, num passe de mágica? Olha, eu acho que principalmente as relações. Se pudesse chegar assim, não vamos ter mais problemas de relacionamento entre todos os envolvidos. Com certeza seria a primeira coisa que eu faria, porque eu acho que a partir daí tanta coisa muda, principalmente agora, como eu disse, né, tendo a visão de outros espaços, eu consigo enxergar isso. Um lugar onde as pessoas, sabe, se relacionam bem, têm uma boa convivência, como isso influencia, como isso vai trazer resultados positivos num todo. E a gente tem também o outro lado, né? Vice-versa. Então, eu acredito que esse é um ponto que, para mim, faria toda a diferença, de ter uma boa convivência, de ter um acolhimento, de ter valorização, de ter respeito uns pelos outros, família, gestão, equipe. Na educação infantil, nós temos a equipe, né, da sala, não é um professor sozinho. Então, acho que tudo isso faz muita diferença, não só para o educador, mas, consequentemente, para as crianças também.
Para todo mundo. A escola é um ambiente vivo, feito por pessoas para outras pessoas. Se a gente conseguir mesmo, todo mundo cuidando de todo mundo. Eu gostei desse aspecto das relações. Realmente, de fato, temos que colocar as pessoas na frente dos problemas, sempre. Professora Amanda Maurenequim, muito obrigada pela sua disponibilidade de participar do podcast Professores Protagonistas. Nós nos vemos na comunidade, Professores Importam. As informações do livro da professora estão aqui abaixo, também estão no blog do Portal Educação Emocional, lá no Espaço de Saúde Emocional na Escola. Inclusive, há colunas da professora Amanda lá. E se você quiser ser entrevistado aqui no podcast Professores Protagonistas, ou se você tem um professor que marcou a sua vida e quer indicar para que ele seja entrevistado aqui, conte como foi a trajetória, ele pode estar aposentado, pode estar readaptado, não tem problema nenhum, porque todo mundo precisa ajudar a educação. A educação é algo que envolve todo mundo, não é problema político, estamos acima de tudo. A educação ela tem que ser vista mesmo como um projeto de governo acima de tudo. Né? O interesse é maior, não só porque a educação é um direito, mas porque sem educação é muito difícil que a gente se torne humanos. Professora, muito obrigada, muito obrigada. Nos vemos na comunidade Professores Importam. Muito obrigada pela sua gentileza, tá? Obrigada pela oportunidade. Até mais. E para você, último aviso, clica aqui nesse QR Code, aponta a câmera aqui para o QR Code e use o cupom podcast, é o cupom exclusivo para ter um desconto para acessar a comunidade, tá joia? Até breve. Beijo.